faltando alguém ali, né? Faltando uma pessoa. Bem, bom dia a todos. Bom dia aos jornalistas que aqui comparecem, técnicos, cinegrafistas, fotógrafos, aos que também remotamente participam desta coletiva de imprensa de hoje, quarta-feira, 23 de setembro. Aqui ao nosso lado, na coletiva de hoje, a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, o Eduardo Ribeiro, que é o secretário executivo de Saúde, o Dr. Jean Gorenstein está em Brasília para uma audiência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, José Osmar Medina, o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, nosso Comitê de Saúde, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, e um convidado especial, que é diretor da Sinovac para a América do Sul, o senhor Xin Hang. Ele é chinês e ele terá um intérprete, o senhor Shang Kai, para traduzir a sua participação e também, se necessário, respostas a perguntas dos jornalistas que aqui estão presentes nesta coletiva. Mensagem de hoje, antes dos anúncios que temos, anúncios importantes. A nossa corrida, eu sempre tenho dito aqui, é a corrida pela vida, pela existência, pela saúde dos brasileiros. E disse também, e assumi o compromisso nessas coletivas, eu e os secretários e todos os dirigentes de empresas do Governo do Estado de São Paulo, empresas e autarquias, em sempre comunicarmos com transparência e com verdade todos os passos do nosso enfrentamento à pandemia da Covid-19. Verdade e transparência que representam ativos da imprensa brasileira ao longo desses 8 meses, cumprindo o dever de informar, questionar, orientar, perguntar e transmitir a informação correta a leitores, telespectadores, ouvintes, seguidores, internautas, a população de forma geral, com todos os canais de comunicação. Registro que nenhum dirigente público convencerá jornalistas, meios de comunicação e a opinião pública com falácias, sofismas, desinformação, negacionismo, fake news ou mentiras. Pode até enganar no primeiro momento, pode até induzir no primeiro momento. Na sequência, a verdade e os fatos prevalecerão. O Brasil, infelizmente, caminha para a triste marca de 140 mil óbitos pelo coronavírus. Uma triste marca, um registro de profunda tristeza a 140 famílias que perderam seus filhos, seus entes queridos. O vírus não foi embora, não tirou férias e nunca foi um resfriadozinho. Como nunca foram também caboclos e índios os responsáveis pelo desastre ambiental que nós estamos vendo na Amazônia brasileira. Investidores internacionais sabem quanto aplicaram no Brasil no ano passado e neste ano. Infelizmente, os dados apresentados hoje pelos jornais, pelos telejornais, pelas emissoras de rádio e pelos sites brasileiros demonstram uma queda substancial de investimento internacional no Brasil. Parte da queda desses investimentos é a falta de cuidado
e de atenção com as questões ambientais e, infelizmente, também com as questões relativas à saúde e à proteção de uma nação contra a Covid-19. O negacionismo da pandemia, o negacionismo do meio ambiente não resolve problemas, ao contrário, agrava consequências. Governar, administrar é ter humildade para reconhecer equívocos, para afastar a soberba do seu entorno e aposentar o negacionismo à realidade. A autocrítica, ela ajuda, ela constrói, ela provoca respeito e referência. A falta de autocrítica reproduz miopia, arrogância, autoritarismo e uma visão equivocada para um país. Em São Paulo, nós colocamos como prioridade há 8 meses a proteção à vida e à saúde dos brasileiros de São Paulo. Vários outros governadores de estado fizeram o mesmo, adotando posturas duras em relação às suas quarentenas para proteger saúde e vida. Tudo que está ao alcance daquilo que devemos fazer, temos feito aqui em São Paulo. E a prioridade, neste momento, além de proteger e orientar com o Plano São Paulo, Programa da Quarentena Inteligente, com obrigatoriedade do uso de máscara, com a recomendação para o distanciamento social, a recomendação para a utilização de álcool em gel, para lavar as mãos e adotar hábitos sanitários que protegem a vida das pessoas, nós também estabelecemos aqui com muita clareza a prioridade para a vacina. Não por outra razão, o Instituto Butantan firmou o contrato com a Sinovac, o maior laboratório privado da China, para a transferência de tecnologia desta vacina para o Butantan, para que, além da aquisição da vacina para os brasileiros de São Paulo, e espero também para os brasileiros de todo o país, para que possamos produzir aqui no Instituto Butantan a vacina contra a Covid-19 para todos os brasileiros, como já faz o Butantan ao produzir a vacina contra a gripe para todos os brasileiros, a imunização de todo o país. Estudos clínicos comprovam segurança da vacina Coronavac, 94,7%. E aí vem uma nova informação aos jornalistas que aqui estão, aos que nos acompanham remotamente, virtualmente, e aos que nos assistem, ouvem e acompanham como pessoas interessadas na informação e na verdade. 94,7% de mais de 50 mil voluntários testados na China não apresentaram nenhum sintoma adverso em relação à vacina Coronavac. Os resultados dos estudos clínicos realizados na China mostraram um baixo índice de apenas 5,3 de efeitos adversos e de baixa gravidade. A maioria destes casos apresentou apenas dor no local da aplicação da vacina. Efeitos adversos de baixa gravidade para uma minoria de pessoas são comuns em vacinas amplamente utilizadas. A vacina da gripe, por exemplo, produzida aqui pelo Instituto Butantan em São Paulo para todos os brasileiros, apresenta efeitos adversos pouco nocivos, como dor no local de aplicação, e não mais do que 10% dessas pessoas, da totalidade que são vacinados, apresentam alguma reação desta natureza. Esses resultados comprovam que a Coronavac tem um excelente perfil de segurança e comprovam também a manifestação feita pela Organização Mundial de Saúde há 2 semanas, indicando a Coronavac como uma das 8 mais promissoras vacinas em desenvolvimento no seu estágio final em todo o mundo. Desde o dia 21 de julho, quando os testes da vacina foram iniciados aqui no Brasil, não temos, até o presente momento, nenhum registro de reação adversa grave nos mais de 5.600 voluntários que já foram vacinados, entre um total de 9.000 que estão sendo testados.
lembrando que todos os voluntários são médicos e paramédicos. Além de segura, a Coronavac está se mostrando altamente eficiente. E ao falar sobre a Coronavac, quero registrar também, na qualidade de governador, que torço para que outras vacinas possam ser testadas, aprovadas e aplicadas aos brasileiros aqui em nosso país. Repito, nós não estamos numa corrida pela vacina, nós estamos numa corrida pela vida. Mais vacinas aprovadas, mais vacinas chanceladas pela Anvisa, mais brasileiros serão salvos e mais rapidamente. Os estudos na China demonstraram que a Coronavac apresentou 98% de eficiência na imunização das pessoas que foram lá testadas. Reconfirmo também que o primeiro lote de 50 milhões de doses, que o primeiro lote de 5 milhões de doses da Coronavac chegará ao Instituto Butantan agora no mês de outubro. Repetindo, reconfirmo que o primeiro lote de 5 milhões de doses da vacina Coronavac para serem aplicadas em São Paulo chegarão ao Butantan agora no mês de outubro. Deveremos, por óbvio, aguardar a finalização desta terceira e última fase de testagem, os seus resultados e, obviamente, a aprovação da Anvisa. Mas já em dezembro, na segunda quinzena, poderemos iniciar a imunização de acordo com critérios de vacinação adotados pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e dentro do protocolo também do Ministério da Saúde. E os que primeiro receberão a vacina, obviamente, serão médicos e paramédicos. Até 31 de dezembro, teremos mais 46 milhões de doses da vacina Coronavac. E até 28 de fevereiro, 60 milhões de doses desta vacina, o que é suficiente para a imunização de todos os brasileiros de São Paulo. Já fizemos negociações com o ministro da Saúde, agora confirmado, Eduardo Pazuello, para que o Ministério da Saúde possa comprar mais 40 milhões de doses desta mesma vacina para permitir a vacinação de brasileiros de outros estados do país. E esperamos também que, com o sucesso da vacina de Oxford, da AstraZeneca e outras vacinas, o governo federal possa imunizar a totalidade dos brasileiros no menor prazo possível. Mas em São Paulo, nós não perdemos tempo. Em São Paulo, nós não classificamos vacina de primeira classe ou vacina de segunda classe, e muito menos brasileiros de primeira classe ou brasileiros de segunda classe. Vamos vacinar aqui todos que precisam ser vacinados. E aqui nós não ficamos discutindo origem da vacina. O que importa é que a vacina, sendo aprovada, seja aplicada e seja dada em imunização a todos os brasileiros, de São Paulo e do Brasil. Nós aqui planejamos, como temos feito sempre, toda a ação de proteção aos brasileiros de São Paulo. Por isso, temos no Instituto Butantan, que completa agora no início do ano 120 anos de existência, com a sua capacidade técnica, tecnológica e científica comprovada internacionalmente. E São Paulo, o estado com a melhor infraestrutura de saúde do país, a melhor infraestrutura de toda a América Latina, colocando a serviço dos brasileiros, sejam os que estão em São Paulo, sejam os que vêm a São Paulo para o atendimento, o que há de melhor na medicina do mundo. Repito, a nossa corrida é pela vida, a nossa corrida é por todos os brasileiros indistintamente, os que estão em São Paulo e os que estão fora de São Paulo. Estamos transformando esperança em realidade, e realidade cada vez mais próxima de todos nós. Dadas essas informações, vamos começar com os dados de hoje, as informações de hoje, os dados da saúde, com o Eduardo Ribeiro, que é o secretário executivo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eduardo. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Vamos à totalização dos números.
Temos hoje totalizados no Brasil 4.591.604 casos e 138.108 óbitos, um número lamentável de óbitos. Em São Paulo, totalizamos 951.973 casos, com 34.492 óbitos. Em relação à taxa de utilização dos serviços de saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo é de 46,9%, e na Grande São Paulo, essa taxa de ocupação é de 46,1%. Em relação ao número de pacientes internados em leitos de UTI, totalizam 3.972 pacientes, enquanto em leitos de enfermaria temos 5.280 pacientes internados. Lembrando que nas últimas 9 semanas vimos observando uma queda consistente do número de casos novos internados. Para finalizar, em relação aos casos, temos recuperados 818.593 pacientes, com 104.209 altas hospitalares. Próximo. Em relação à projeção, a curva de projeção de casos no estado de São Paulo, para a segunda quinzena de setembro, observamos que o total de casos encontra-se na margem inferior do intervalo de confiança previsto pelos especialistas que apoiam o Plano São Paulo. Próximo. Da mesma forma que o número de óbitos acumulados até aqui encontra-se no intervalo inferior da margem de confiança, o que demonstra grande confiabilidade das projeções realizadas pelo grupo de especialistas que apoia o Plano São Paulo. Obrigado, governador. Obrigado, Eduardo Ribeiro, secretário executivo de Saúde do Estado de São Paulo. Repetindo que Jean Gorenstein está em Brasília neste momento, onde agora, logo após o almoço, tem uma audiência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nós vamos agora com o José Osmar Medina, que é o nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, e com um anúncio importante relativo ao futebol e ao anúncio feito ontem sobre torcidas em estádios de futebol, e o Medina dará a posição oficial do Estado de São Paulo através do seu Centro de Contingência do Covid-19. Volto a repetir a todos que nos acompanham aqui ao vivo pela TV Cultura e repito aos jornalistas que estão aqui e que nos acompanham remotamente. Toda a orientação relativa a medidas do Plano São Paulo só serão adotados pelo governo quando forem aprovadas pelo Centro de Contingência do Covid-19. Aqui em São Paulo não há pressão política, não há pressão econômica, não há pressão partidária, não há pressão da economia, como não há pressão do esporte. Há vida, existência e proteção aos brasileiros que estão em São Paulo. Medina. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Então, essa é uma resposta à demanda da Confederação Brasileira de Futebol para a retomada de público nos estádios, especialmente para a partida entre Brasil e Bolívia, que vai ser realizada no dia 9 de outubro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nós fizemos uma reunião com o Comitê de Contingência ontem, e o Comitê concluiu que o cenário atual da pandemia no estado de São Paulo não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações, como nas partidas de futebol de qualquer categoria. Essa é uma decisão técnica, baseada em algumas premissas. Primeiro, que o Estado de São Paulo permanece em quarentena, recomendando insistentemente rigor no isolamento, distanciamento social, uso de máscaras. Segundo, que a prevalência da doença, embora esteja decrescendo no Estado de São Paulo, ela ainda se encontra em patamares elevados. Em terceiro, nesse tipo de eventos, ocorre um fluxo de pessoas de diferentes origens geográficas, com prevalência diferente da doença, que produz aglomerações difíceis de serem moduladas para garantir o permanente distanciamento recomendado.
E também ocorrem muitas atividades paralelas ao redor do estádio que movimentam muitas pessoas em atividades não controladas também, o que coloca todos em risco, principalmente considerando que o número de pessoas que têm a doença em fase pré-sintomática ou assintomática ainda também é grande. E também nós nos baseamos no que vem acontecendo em outros países que começaram com a pandemia começou antes, que estão numa fase mais avançada da pandemia do que aqui no Brasil, como Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal e Estados Unidos, que não liberaram a presença de público em eventos dessa natureza, considerando o elevado risco de contágio. Assim, nós vamos manter as diretrizes que nós já discutimos com a Federação Paulista de Futebol, com a Confederação Brasileira de Futebol, manter a realização das partidas sem público. Quando nós fizemos a primeira análise dessa situação para chegar a essa conclusão, nós utilizamos como prova de conceito o protocolo apresentado pela Federação Paulista de Futebol. O campeonato todo se desenvolveu sem nenhuma intercorrência. Depois aplicamos o mesmo conceito no Campeonato Brasileiro da Série A, de outras categorias também, e até mesmo em outras modalidades, protocolos semelhantes, sem público, e nós não tivemos nenhuma intercorrência, nenhum problema nessa situação. Então, nós estamos mantendo, por decisão unânime do comitê, essa decisão. Muito bem. Informação dada sobre este tema para esclarecimento às confederações, a Federação Paulista de Futebol, Confederação Brasileira de Futebol, com todo o nosso respeito. Respeitamos de forma plena a Federação Paulista de Futebol, a CBF, os seus diretores e aqueles que procuram valorizar a atividade esportiva, especificamente no campo do futebol. Mas a nossa obrigação, o nosso dever em São Paulo é proteger a vida e a saúde de todas as pessoas, incluindo jogadores, técnicos, comissão técnica, torcedores e todas as pessoas que participam e que integram a vida no Estado de São Paulo. Portanto, essa é a decisão do comitê. Como governador do Estado de São Paulo, nós respeitaremos aqui esta decisão. Agora vamos falar sobre a vacina e eu queria convidar o Dr. Dimas Covas e o Sr. Xing Han para atender a um pedido que recebi aqui dos fotógrafos e cinegrafistas. Fazemos uma fotografia com a vacina. Ok. Vamos então agora, Dimas Covas. Boa tarde, governador. Vou apresentar rapidamente uma atualização da vacina, do andamento do desenvolvimento da vacina. Próximo. E apresento inicialmente os volumes já contratados. Até dezembro de 2020, teremos aqui no Butantã 6 milhões de doses em frascos unidose, quer dizer, uma dose por frascos, que são produzidos na China, já estão em produção na China. 40 milhões de doses em frascos multidoses, 10 doses por frascos, que passam a ser produzidos no Butantã. O primeiro lote de 5 milhões chega agora em outubro e já iniciamos aí o processo de validação da produção no Butantã. Temos ainda com a Sinovac
o compromisso de 55 milhões de doses adicionais em frascos multidoses, portanto, produzidas no Butantan, até maio de 2021. Desse total de 55 milhões, o governador solicitou à Sinovac o adiantamento de 15 milhões até fevereiro, para completar aí 60 milhões de doses. Então, esse compromisso já está firmado. Os 40 milhões de doses adicionais aos 60 milhões previstos para o Estado de São Paulo, depende aí da sinalização do Ministério da Saúde. Próximo. Esta é a evolução do estudo clínico até o dia 21, dos 9.000 voluntários, até o dia 21, 5.500 já haviam sido vacinados com a primeira dose. Nesse grupo, já um percentual já havia recebido, inclusive, a segunda dose. 12 centros de vacinação, 6 estados. Nesse momento, temos já uma aprovação da Anvisa para a ampliação desses 9.000 voluntários para 13.000 para as fases subsequentes do programa. E é importante que deverão ser ainda incluídos no estudo idosos e crianças. Para tanto, próximo, é importante apresentarmos, e já foi apresentado à Anvisa, os dados de segurança que vieram da China. Na China já foram 67.260 doses aplicadas até o último dia 13 de setembro, em 50.027 voluntários. Então, veja, esse perfil de segurança é o maior já apresentado até esse momento, em termos de pessoas vacinadas. Os efeitos adversos foram muito poucos, em torno de 5,36, sendo que a maior parte dos efeitos, os chamados efeitos grau 1 e grau 2, grau 3, que é um efeito um pouquinho mais, que pode ser considerado um pouquinho mais grave, apenas em 0,03, e assim mesmo eu vou apontar quais foram esses efeitos. Os efeitos mais frequentes: dor no local da injeção, que é uma injeção intramuscular, 3%, fadiga, quer dizer, cansaço, uma sensação de cansaço, 1,5%, e febre, 0,21%. Entre os efeitos considerados mais graves, apenas 7 efeitos foram relatados em 4 voluntários. E quais foram esses efeitos? Quer dizer, quando eu falo mais grave, quer dizer, todo mundo fica... Os efeitos estão lá: perda de apetite, dor de cabeça, fadiga e febre acima de 38,5. Ou seja, absolutamente dentro do esperado por uma vacina. Conclusão: uma vacina que tem um excelente perfil de segurança. Testado em 50.000 voluntários. Próximo. Dentro desses voluntários, há uma população de idosos, acima de 60 anos. 422 voluntários. Em 2 fases, fase 1 e fase 2. Fase 1, 72, fase 2, 350. E ali do lado, no gráfico, o perfil de imunogenicidade. Quer dizer, GMT é a média geométrica do título de anticorpos e GMI é a média geométrica da imunidade. Então foram testadas 3 doses, doses baixas, doses médias e doses altas, em relação ao controle. Então veja, o gráfico fala por si, um excelente perfil de indução de imunogenicidade em pacientes idosos. Próximo. E, recentemente, foi aprovado o estudo de fase 1 e 2 em crianças de 3 a 17 anos, que deve começar brevemente na China. Fase 1, 72 crianças, fase 2, 480 crianças. Com isso se completa o estudo de segurança em toda a população que será vacinada no futuro. E as notícias são muito boas, governador, muito boas, e acredito que ainda vamos ouvir daqui a pouco as notícias do senhor Hahn. Obrigado, Dr. Dimas Covas. Estou acompanhando aqui com o meu celular. Um despacho internacional acaba de indicar que a vacina Sinovac começa hoje a sua 3ª fase de testes na Turquia. Sinovac begins phase 3 trial of COVID-19 vaccine in Turkey. Então, a notícia que acaba de chegar aqui da agência France Presse
para uma informação adicional àquela que nós já mencionamos aqui. Vamos ouvir agora o Sr. Xing Han, diretor da Sinovac para a América do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Hang, por estar aqui no Brasil, nos atendendo neste acordo importante entre a Sinovac e o Instituto Butantan. Obrigado, governador. Meu nome é Xing Han. 我来自北京科兴，很高兴呢，今天有机会代表北京科兴呢站在这里和大家见面。 Eu venho do Beijing, da Sinovac. 北京科兴呢一直战斗在抗击疫情的最前线。 A Sinovac sempre fica à frente diante esse tipo de vírus. 在2004年呢，我们科兴呢成功的把世界上首个 SARS 疫苗推进了临床。 2004, somos primeiro do mundo entrou teste clínica para SARS de vacina. 在2009年呢，我们又成功的实现了世界上首支的甲流 H1N1 疫苗上市。 E 2009, nós somos primeiro do mundo fui registrar vacina para H1N1. 今天呢，我们也很高兴能和布坦坦站在一起，能和巴西圣保罗州政府、巴西人民站在一起。 Hoje eu fico muito feliz, posso junto com o governador, com o diretor da Butantan, Dr. Dimas, ficando aqui juntos para fazer essa entrevista. 来一起抗击这个新冠的疫情。 Para nós juntos para enfrentar essa epidemia. 在我到巴西的这1个月时间内， Eu sou a primeira vez que venho ao Brasil, está aqui há mês chegando aqui. 布坦坦团队的专业性和他们的辛勤工作给了我非常好的印象。 Profissionalmente pessoal de Instituto Butantan e sua trabalho forçada me deixou muito feliz. 我们的合作非常的愉快，这个临床实验呢进展得很顺利。 Nós cooperamos junto com o Instituto Butantan, ficou muito bom, nós entendemos mutuamente e essa teste de fase 3 está indo muito bem. 我们呢对我们的疫苗的有效性和安全性非常有信心，我们非常相信呢，在近期可能1-2个月内呢，我们能得到好的结果。 Nós confiante essa vacina de Coronavac, tanto para a segurança quanto para a eficiência, vai ser bem testado e daqui a mês ou 2 meses a gente já vai sair resultado de fase 3. 在此同时呢，我们在中国北京的团队呢，也在辛勤的工作。在过去的几个月中呢，他们完成了这个工厂的建设。 Também nosso time lá em Beijing, nós trabalhamos duro e nós conseguimos dentro de 5 meses construir uma fábrica nova somente para a Coronavac. 我们的团队呢会加班加点、夜以继日的工作，然后来保证呢今年呢向巴西呢提供这个4600万剂的疫苗，以及明年呢我们会尽我们最大的努力呢，在2月份之前呢提供到总共6000万，然后按照这样的交付给巴西的人民。 Nosso time lá em Beijing vai trabalhar dia e noite para garantir fornecimento de essas 46 milhões de doses e mais até o fevereiro chegar a 60 milhões de doses para São Paulo. 在此呢，我想再一次表示对巴西人民、圣保罗人民、巴西政府、圣保罗政府的以及布坦坦的感谢，感谢他们呢对这次临床实验以及抗击疫苗中的付出。 Mais uma vez eu agradeço calorosamente o Estado de São Paulo e o Instituto Butantan recebeu o Sinovac e eu gostaria junto com eles para enfrentar essa pandemia juntos e para nossa vida voltar normal. Obrigado. Muito obrigado.
Nosso agradecimento ao Sr. Xing Hang, diretor da Sinovac para a América do Sul. Muito obrigado ao Sr. Shen Kai, intérprete, que continuará aqui conosco, fazendo o serviço de tradução simultânea do português para o chinês para o Sr. Han. Vamos agora já para as perguntas, que podem ser dirigidas a todos que estão aqui ou a algum dos que aqui estão nesta coletiva, começando pela ordem com TV Globo, Globo News, na sequência com CNN, TV Record, uma pergunta da Rádio Monte Carlo, do correspondente Carlo Cauti, depois o SBT, TV Cultura, Rede TV e Rádio Jovem Pan. Primeira pergunta, portanto, é sua, William Cury, da TV Globo, Globo News. Bem-vindo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria falar, claro, sobre a vacina, né? Os dados mostrados hoje atestam que a vacina é segura. Tem se mostrado segura, pelo menos nos estudos clínicos da fase 3, realizada na China. Sei que mais para frente serão apresentados os dados sobre a eficácia dessa vacina, que é diferente da segurança, mas eu queria saber se já há algum dado preliminar mostrando que a vacina, além de segura, também é eficiente. Obrigado. Na fase 3, por favor. Perfeito. Muito obrigado, Will. Eu vou pedir a resposta do Dr. Dimas Covas e, na sequência, do Sr. Xing Han, diretor da Sinovac. Dimas. Bem, William, nós ainda não concluímos o estudo de fase 3, ele está em andamento. Os resultados eles são de conhecimento de quem controla o estudo, que é um organismo internacional. E, portanto, além de afirmarmos que não houve a incidência de efeitos colaterais adversos graves, nós ainda não temos os dados disponíveis em relação à eficácia. A eficácia será demonstrada uma vez terminado a inclusão dos 9.000 voluntários, né, em 2 doses vacinais. A partir daí, então, previsto para acontecer até o dia 15 de outubro, a partir do dia 15 de outubro, poderemos ter o aparecimento dos resultados de eficácia que permitirão o registro da vacina na Anvisa. Tá? A Sinovac iniciou também um estudo de fase 3 na Turquia, anunciou também recentemente, e isso vai corroborar lá na frente o processo de registro dessa vacina no mundo. Então, isso é muito importante, que todos nos unamos aonde estão sendo realizados os testes com a vacina, e o Brasil está na frente nesse processo. Obrigado, Dimas Covas. Vamos agora ouvir o Sr. Xing Han. Apenas para esclarecer também, um jornalista mandou uma mensagem aqui. A grafia Xing, X-I-N-G, Han, H-A-N. Então, vamos ouvir o Sr. Han, diretor da Sinovac para a América do Sul. 我想说，我们科兴的疫苗呢，采用的是一种相对传统的这个技术。Tecnologia usada nessa vacina é muito tradicional. 在过去的几十年甚至上百年时间呢，这种技术呢已经被证明在多种疫苗上证明是安全和有效的。Esse tipo de tecnologia já é mais centenas de anos, já foi comprovado. Esse tipo de vacina é seguro. 无论是在动物实验，在猴子身上做的动物实验上，还是在我们的1727实验上呢，我们的临床疫苗呢，都展示了良好的有效性。Esse teste não somente para animais, mas para fase 1 e fase 3, tudo demonstrando eficácia dessa vacina. 我们对我们的疫苗的有效质量非常有信心，我们相信呢，这次临床实验一定会取得好的结果，会证明我们的有效性。 Nós confiante essa teste de fase 3 vai ter bom resultado e vai entrar curto prazo para fazer registro na Anvisa. Muito obrigado, Dimas Covas. Muito obrigado, Sr. Han. E muito obrigado, William Cury, da TV Globo, Globo News. Vamos agora para a CNN com a jornalista Tainá Falcão. Tainá, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Governador, bom, e a todos que participam, né, da coletiva, eu queria primeiro, governador, atualizar os números, né? O senhor falou sobre até o final de dezembro 46 milhões de doses. Eu queria entender, até outubro 6 milhões ou 5 milhões? E até o final do ano 46 milhões?
Até fevereiro seriam aproximadamente 100 milhões de doses, essas 100 milhões já estão garantidas. Sobre a reunião que acontece com o ministro Pazuello também, se o senhor pode atualizar alguma... A reunião já acabou por lá, então se tem alguma atualização vinda de Brasília. E eu tenho também uma pergunta para a Sinovac a respeito do andamento da vacina aqui, se existe alguma tratativa com outros estados, né, para que a vacina chegue para outros estados aqui, e se solicitada, existe a capacidade da Sinovac produzir em parceria com o Butantan vacinas extras, né, além desses 100 milhões que já estão assegurados aqui, segundo o governo de São Paulo. Tainá, vamos por partes, são várias perguntas. Nós vamos começar com a Sinovac, para facilitar um pouco mais o entendimento do senhor Xing Han, para responder a sua pergunta. Lembrando que o compromisso, apenas para esclarecer, o compromisso da Sinovac com o governo do Estado de São Paulo é para 60 milhões de doses da vacina até fevereiro do próximo ano, sendo 5 milhões entregues já agora, neste mês de outubro. 46 milhões de doses até 31 de dezembro. E o restante dessas doses, os outros 9 milhões, ao longo do período de janeiro e fevereiro. Total, 60 milhões de doses. Nós estamos sugerindo e em tratativas com o Ministério da Saúde, com o ministro Eduardo Pazuello, para que o governo brasileiro compre mais 40 milhões de doses da vacina, adicionalmente àquelas que já serão oferecidas aos brasileiros de São Paulo, com o apoio do Ministério da Saúde, para os brasileiros de outras regiões do país. Desejoso que estamos de que todos os brasileiros possam ser vacinados ao mesmo tempo, no mesmo período, em todo o Brasil. Com a vacina Coronavac, com a vacina de Oxford e, provavelmente, essa é uma decisão do Ministério da Saúde. Por isso é que eu classifico aqui, provavelmente, com mais uma ou duas vacinas, o que permitirá a vacinação de todos os brasileiros dentro de um mesmo período. Então, agora sim, vamos ao senhor Xing Han para a resposta dele. 正如这个迪马斯先生在他的片子里显示的时候呢，先是呢，我们北京科兴呢会承诺10月份500万剂到年底的4600万剂，然后呢，我们也会尽最大的努力，基本上是，应该说我们尽最大的努力，保证呢在2月底呢再寄过来，再发货1400万，这样呢在2月底呢，我们总共提供6000万剂，向巴西人民提供6000万剂。 Exatamente igual a gente combinou com o Dr. Dimas sobre esses números. Nós vamos fazer até outubro de 5 milhões e depois a gente vai fazer o máximo possível para atingir em final de fevereiro de 60 milhões de doses. Muito bem. Então, confirmando, diga, Tainá. Perdão? Não, vou responder. Tem a pergunta também do ministro Pazuello. Vou responder. A reunião já terminou do nosso secretário da Saúde, Jean Gorenstein, assim como o nosso secretário especial de governo em Brasília, Antônio Embaçaí, com o ministro Eduardo Pazuello, com o secretário Cascavel e com outros membros do Ministério da Saúde. A informação é positiva. A primeira parte da liberação do recurso solicitado pelo governo de São Paulo foi autorizado, foi liberado pelo ministro para a vacina do Butantan, no valor total de 80 milhões de reais para a Fundação Instituto Butantan. É uma primeira parte destes recursos. Quero aproveitar aqui, acabei de receber a informação aqui, online, do secretário da Saúde e do secretário Antônio Embaçaí, e quase que em conjunto com a sua pergunta, Tainá. Portanto, a pergunta e a resposta vieram quase que simultaneamente. Aproveito aqui para agradecer ao ministro Eduardo Pazuello e toda a sua equipe pela postura republicana, técnica e correta de enxergar a vacina do Instituto Butantan com a Sinovac como uma das vacinas necessárias ao povo brasileiro e por ter uma visão que não é vinculadamente a nenhuma questão partidária,
política ou ideológica, como deve ser. Então, está de parabéns, mais uma vez, aliás, o ministro da Saúde, pela postura correta. Nós temos que defender a vida e a saúde dos brasileiros. Questões políticas não devem ser colocadas à frente da questão da vida e da saúde. Tainá, obrigado pelas perguntas e acabou de receber uma resposta a você e todos, exclusiva, porque acabei de receber a informação aqui no meu celular. Vamos agora à TV Record com Camila Busnello. Camila, obrigado por estar aqui conosco. Acho que é a primeira vez que eu vejo você aqui na coletiva. Bem-vinda, portanto. Sua pergunta, por favor. Obrigada, governador. Eu queria saber o seguinte, como vocês pretendem fazer essa distribuição de vacinas, já que não pode ter distinção de classe social, já que já está chegando e a gente já tem uma data para que elas sejam aplicadas? E a segunda pergunta é em relação à eficácia. Eu queria insistir nesse assunto, queria saber, na China, quanto tempo dura esse estudo, né? A gente tem muito menos pessoas vacinadas aqui em São Paulo, então na China já são mais de 50 mil vacinados. Se já tem algum indício de quanto tempo seja essa eficácia da vacina, porque especialistas levantam essa questão, né, de ninguém sabe ao certo quanto tempo ela fica ativa no corpo. E a terceira é o seguinte, Rio de Janeiro já liberou os cinemas, já deu uma data, outubro. São Paulo trabalha com alguma coisa nesse sentido? Muito bem. Camila, obrigado. A Camila veio recheada, a primeira participação, mas também veio engatilhada aqui com várias perguntas. No tema do cinema, entretenimento, vai responder a Patrícia Ellen daqui a pouquinho a sua questão. Em relação à aplicação da vacina, eu vou pedir ao secretário executivo de saúde, Eduardo Ribeiro. O Eduardo tem uma enorme experiência na área de imunização, ele foi secretário também aqui do governo do Estado de São Paulo, nessa área de saúde, com o Dr. Davi Wipp, portanto, com uma enorme experiência em imunização e em ações de infectologia. Então, passo a palavra a você, Eduardo, para responder a jornalista Camila Busnello, da TV Record. Boa tarde, Camila. Obrigado pela pergunta. Como bem enfatizou o governador, o intuito primordial do governo do Estado de São Paulo com essa iniciativa é imunizar não só todos os brasileiros de São Paulo, mas também favorecer essa ação para todos os brasileiros do Brasil. Existe uma ordenação racional na priorização da vacinação que se dá por meio da priorização dos grupos de risco. Então, serão elencados os principais grupos de riscos, dentre eles, por óbvio, profissionais de saúde, idosos com comorbidades e outras categorias que vão sendo, ao longo do tempo e do cronograma, priorizados para o início da vacinação. Muito bem. Obrigado, Eduardo. Então, primeira pergunta das 3 perguntas da Camila respondida sobre eficácia. Começamos com o Dimas Covas. Você sabe que o Dr. Dimas é um especialista em vacinas, um dos maiores especialistas no Brasil nesta área e no estudo específico também dessa terceira fase de testagem. E depois vamos ouvir, obviamente, o senhor Xing Han da Sinovac. Dimas. Bem, Camila, com relação à eficácia, a eficácia ela demonstra qual percentual da população será protegido. Portanto, nós dependemos da finalização do estudo de fase 3. É esse estudo que vai determinar, é um estudo controlado, então tem um grupo que recebe a vacina, tem um grupo que não recebe a vacina, e para que a eficácia seja demonstrada, num primeiro momento, a primeira possibilidade de abertura desses resultados é quando ocorrer entre os 9 mil vacinados, 154 casos de infecção. Então, como eu disse, esses números são de controle, né, da organização que olha para o estudo, nós não sabemos esses valores, mas a hora que atingir 154 casos, na coorte, pode ser feita a primeira análise de eficácia. E aí o que se espera é que o grupo que tenha sido vacinado tenha sido protegido da infecção em relação ao grupo controle. Quando é que esses números poderão aparecer? A partir de 15 de outubro. A 15 de outubro nós teremos terminado o esquema vacinal e a partir daí os dados serão analisados à medida que as pessoas vão reportando, vão voltando aos centros clínicos. Tá? Então é isso que é mais ou menos o esquema. Né? Então a partir de 15 de outubro isso pode aparecer
a qualquer momento, ok? Obrigado, Dimas. Agora sim, vamos ao senhor Xinghan, da Sinovac. 首先我想说一下，这是一个非常专业的问题，也是一个非常好的问题。 Essa pergunta é muito profissional e também é bom para responder. 对就疫苗的免疫持久性而言呢，这个在绝大多数情况下呢，都是需要通过临床实验、长时间的跟踪才能得到的这个数据。 A duração de vacina precisa, pela análise clínica, com tempo para saber quanto tempo de duração. 因为这个疫情也只是今年才刚发生，我们呢仅在7月份才开始的这个3期临床，所以现在呢，我们没有任何数据能够支持它的免疫持久性。 Porque essa pandemia começou este ano, né? Nós começamos em julho essa teste de fase 3 de vacina. Então nós ainda não temos dados para dizer quanto tempo de duração. 但是呢，像我之前说过的一样，这个疫苗呢采用的是一种比较传统的技术，是一个已经被证实有效几十年甚至上百年的技术。 Mas como eu já te falei, essa tecnologia usando para vacina é uma tecnologia já muito tradicionalmente usada, com muito tempo. 在许多其他采用类似技术的疫苗中呢，它的免疫持久性呢至少能持续很多年。 Pelo menos pelas outras vacinas, nós vimos com a mesma tecnologia, essa vacina consegue durar mais tempo. 我们呢也相信呢，用同样技术开发的这个新冠疫苗呢，也能够它的保护呢也能够持续很多年。 Acreditamos com a mesma tecnologia, nós desenvolvemos essa Coronavac, tem a mesma duração como outra vacina. Muito bem. Então, segunda pergunta da Camila Busnello, da TV Record, está respondido. Vamos agora ao tema de entretenimento, do cinema, que você formulou a pergunta. Quem responde é a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Obrigada, governador. Eu queria lembrar que cinemas e teatros, pelo protocolo do Estado de São Paulo, já estão permitidos a funcionar, seguindo protocolos específicos, desde o final de julho, nas regiões que entraram na fase amarela e permaneceram nessa fase a partir da 4ª semana nessa fase. Então, o município de São Paulo tem essa autorização também. Mas cada município, respeitando aqui o modelo que nós estamos adotando no Plano São Paulo, tem autonomia para fazer a gestão e a pactuação da implementação desses protocolos. Especificamente no município de São Paulo, a informação mais recente, estava em contato aqui também com o secretário Sérgio Saleitão, é que haverá um evento agora amanhã, nessa quinta-feira, exatamente para a apresentação dos protocolos e detalhe de como vai ser o faseamento. Na regra atual, a Prefeitura estava seguindo um modelo de iniciar gradualmente essa reabertura a partir da fase verde, mas amanhã haverá mais detalhes, tanto do planejamento das datas, como vai ser o modelo de protocolo adotado pelo município de São Paulo. Muito bem. Obrigado, Patrícia Ellen. Obrigado, Camila, pelas perguntas. Bem-vindo. Volte sempre. Vamos agora a uma pergunta online de um correspondente internacional da Rádio Monte Carlo, de Monte Carlo, que é o Carlo Cauti. Carlo, bem-vindo à nossa coletiva. Você já está em tela. Sua pergunta, por favor. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Governador, acabei de voltar da Europa e lá os casos estão subindo muito rapidamente. A Europa teve um momento de estabilidade nos contágios, nos casos, mais ou menos parecido ao que a gente viu nos dados aqui em São Paulo. Alguns países já estão pensando em fazer novos lockdowns, alguns países já estão fazendo lockdowns, por exemplo, o Reino Unido, em amplas regiões, ou até a capital da Espanha, Madrid, né, alguns bairros da cidade. Alguns países, como por exemplo Israel, no Mediterrâneo, já decretaram lockdown no país inteiro. Então, a pergunta é, caso o Estado de São Paulo verifique novos picos de contágio, aumento do contágio, está se cogitando decretar lockdown em algumas regiões ou no Estado inteiro? Carlos, vou dividir a resposta com o João Gabardo e o José Medina, mas eu começo a responder a sua pergunta, uma pergunta interessante, dada a circunstância daquilo que ocorre nesse momento, especificamente na Espanha e na Grã-Bretanha, conforme você mencionou.
Nós temos aqui o Plano São Paulo exatamente para evitar o lockdown. O Plano São Paulo foi construído em etapas, em fases, um projeto muito elogiado, inclusive fora do Brasil, exatamente porque ele estabelece a heterogeneidade, sendo heterogêneo, ele estabelece uma avaliação criteriosa por região, por cidade. Pode evoluir e pode regredir, mas não vemos aqui a necessidade de considerarmos o lockdown, que já foi um protocolo disponível no passado, no início da pandemia. Neste momento, nós não vemos esta perspectiva, dadas as circunstâncias de controle que nos encontramos aqui no estado de São Paulo. Mas quem comanda este processo são os médicos, são os cientistas, e por isso eu passo a palavra a eles, começando pelo João Gabardo, nosso coordenador executivo do Comitê de Saúde, e na sequência ao José Medina. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que acompanham a coletiva, em especial o jornalista Carlo Cauti. O que você está relatando na Europa, e nós estamos acompanhando aqui do Brasil, é um aumento do número de casos confirmados em alguns países, mas que não estão associados a um aumento do número de casos de pessoas com maior gravidade, de pessoas que precisam internar em leitos de terapia intensiva, ou associado ao aumento do número de óbitos. Esse aumento no número de casos confirmados tem ocorrido numa população mais jovem, que tem saído mais, que tem flexibilizado mais, reduzido o distanciamento social, e também porque se testa hoje mais do que se testava anteriormente. Esses países que estão tomando essas medidas, o Reino Unido, com restrições de algumas áreas, a Espanha, determinados bairros de Madrid, e Israel fazendo um lockdown em todo o país, eles, diferente do que tem previsto no Plano de São Paulo, em que a diferença da quarentena para o lockdown. No lockdown existe o envolvimento da autoridade policial, inclusive com o estabelecimento de multas. Essas pessoas, elas só ficam autorizadas a sair do seu bairro, no caso da Espanha, para trabalhar, para ir à escola, levar o filho à escola ou para atendimento médico. Se não houver essas condições, as pessoas são multadas. Hoje a multa em Madrid é de 600 euros para quem não cumprir com essas recomendações do lockdown. O cenário epidemiológico de São Paulo, ele não apresenta indicadores que justifiquem pensar nessa possibilidade. Nós estamos, há 5 semanas, nós vínhamos reduzindo o número de óbitos. Na semana passada, tivemos uma interrupção nessa queda, houve um pequeno aumento, mas já nesses primeiros 4 dias desta semana epidemiológica de número 39, nós já estamos com 18% de redução de óbitos quando comparado com o mesmo período de domingo a quarta-feira da semana passada. Então, o Estado de São Paulo encontra-se numa fase de flexibilização, todo o Estado está numa fase amarela, e os indicadores que nós temos, Carlos, nos projetam uma possibilidade muito maior de nós progredirmos para uma fase verde do que nós regredirmos para uma fase vermelha em que só os serviços essenciais possam funcionar. Muito bem, Gabardo. Vamos agora na mesma pergunta do Carlo Cauti com José Medina. Muito obrigado, Carlos. Não existe nenhuma expectativa de estabelecer o lockdown na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo. Mesmo no início da pandemia, quando, como eu falei uma vez, o mapa do estado de São Paulo parecia um mosaico de 2 cores, entre laranja e vermelho, o Plano São Paulo deu conta de fazer a gestão da progressão da pandemia, e hoje o estado de São Paulo está todo na fase amarela. Agora, chama bastante atenção o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Europa, como o Dr. Gabardo mencionou,
que o número de casos é muito grande, mas a letalidade é 10 vezes menor do que a letalidade que aconteceu no primeiro pico, em função da faixa etária das pessoas que estão sendo feito diagnóstico agora e da maior número de testes que são realizados. Mas a principal medida na França foi obrigar o uso de máscara, que nós já fazemos aqui. A principal medida de Madrid é regionalizar os cuidados que aqui no Plano São Paulo já faz. E a principal medida, uma das principais medidas do Reino Unido, além de todos eles recomendarem a não aglomeração, no Reino Unido foi fechar os bares e restaurantes às 10 horas da noite. Em Israel é um pouco diferente, que Israel tem uma população de 9 milhões de habitantes, é o país do mundo que tem o maior número de casos por 100 mil habitantes, a maior incidência de casos por 100 mil habitantes, com uma letalidade inferior a 1%. E o lockdown determinado em Israel nessas próximas 3 semanas está relacionado aos 3 principais feriados de Israel, para evitar que esse número cresça numa proporção que possa saturar o atendimento de saúde do local. Então, não existe essa ideia, não existe essa possibilidade, ou a não ser que aconteça algum desastre, isso não deve acontecer. O lockdown não deve ser instituído no estado de São Paulo, como não foi até agora. Obrigado, Medina. Patrícia Ellen, eu às vezes tenho a mesma dificuldade que tenho às vezes para entender o Henrique Meirelles, eu tenho para entender o Medina, mas a gente vai fazendo a tradução simultânea na tecla de tradução simultânea com o Medina. Carlo, grazie mille, se vediamo presto, obrigado pela sua participação aqui. Vamos agora ao Fábio Diamante, do SBT, na sequência TV Cultura, Rede TV e Jovem Pan. Fábio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para o comitê relacionada à situação dos números que a gente tem visto nos últimos dias, não só em São Paulo, mas em relação ao país. Essa tendência de queda, de fato, que a gente via acontecer de maneira muito permanente, muito consistente, ela, de alguma forma, ela se interrompeu. Santos teve, mais do que dobrou o número de mortos em Santos nos últimos 7 dias. São Paulo teve aquela queda na semana passada, segunda-feira, agora melhorou um pouco. Rio com aumento, Distrito Federal com aumento, são 7 estados no país com alta de mortes. Queria saber o que está acontecendo e se os senhores estão vendo esses números com algum grau de preocupação, já que, ainda que não haja queda, que a tendência se mantenha, não haja aumento e a tendência de queda ainda se mantenha, a gente percebe de maneira clara uma mudança no panorama dos números. Muito obrigado. Obrigado, Fábio Diamante. Eu vou pedir ao Medina para responder com a complementação da Patrícia Ellen ou do Gabardo, como preferir, ou de ambos também. Medina. Então, obrigado, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Nós estamos preocupados com os dados, da mesma forma como você mencionou, e nós estamos acompanhando esses dados e depois vamos identificar quais são os fatores que determinaram esse crescimento. Alguma parte desse crescimento pode estar relacionado ao feriado prolongado de 15 dias atrás, isso ainda não está definido. O Dr. Gabardo tem uma resposta, ele tem esses números de maneira mais clara do que eu. Muito bem. Gabardo? William, efetivamente, na semana passada, semana 38, nós tivemos, assim como ocorreu em São Paulo, um aumento de casos, nós tivemos um aumento de casos no país. Até porque São Paulo tem um impacto muito importante no resultado final, em função dos 40 milhões de habitantes. Na semana passada, nós tivemos no país um aumento na ordem de 6% no número de óbitos. Mas, assim como em São Paulo, esta semana, no Brasil inteiro, nós temos uma regressão nesse número de óbitos. Nós comparando os 3 primeiros dias, porque eu não tenho ainda o número do Brasil de hoje, de quarta-feira, mas até ontem, até terça, domingo, segunda e terça-feira, o país apresenta uma redução de 18% no número de óbitos. São Paulo apresenta uma redução de 17% e o país apresenta uma redução de 18%. Então, eu tenho a sensação e a impressão que nós temos é que houve efetivamente uma
interrupção nessa queda do número de óbitos na semana passada. Isto foi um evento que não deve estar se repetindo nos próximos dias. Continuamos numa curva de redução do número de internações, do número de pacientes internados em unidade de tratamento intensivo e redução no número de óbitos. Bem, obrigado, Gabardo. Patrícia. Corroborando com o Gabardo, Fábio, os dados que nós temos do Plano São Paulo atualizado dos últimos 7 dias confirmam a mesma tendência no estado como um todo. Mantemos uma queda no número de internações, já por 8 semanas, essa é a 9ª. Nós temos agora uma queda registrada de 6% na média de internações e de 15% no número de óbitos. Nos dados, a Baixada não foi uma semana atípica. A Baixada, tipicamente, ela tem tido essa variação no número de óbitos. Nós temos trabalhado com eles. Tem uma questão, inclusive, do perfil da população que é mais idosa, mas como referência mesmo na região da Baixada, eles tiveram uma queda em internações de 25%. Então, tem uma questão específica de mortalidade na região que nós temos atuado tipicamente com eles, mas não é tendência geral no estado. Como um contraponto também, no município de São Paulo, nós voltamos a ter reduções bastante expressivas. O número de óbitos caiu 23% e o número de internações caiu 10% na cidade de São Paulo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Gabardo. Obrigado, Medina. E obrigado, Fábio Diamante, do SBT. Nós vamos agora a Maria Manso, da TV Cultura. Antes, porém, queria agradecer a presença aqui entre nós do general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Maria Manso, sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu tenho 3 perguntas. Eu sei que a informação sobre os 80 milhões do Ministério da Saúde acabou de chegar, mas essa verba nova muda os planos de que maneira? Onde vai ser aplicado esse dinheiro? As 46 milhões de doses até dezembro continuam sendo prioritariamente para quem mora em São Paulo ou essa verba muda alguma coisa? Em relação à informação sobre os estádios, o comitê deu como um dos argumentos que um espetáculo como esse do futebol juntaria pessoas de diferentes regiões da cidade, o que poderia provocar um aumento de contágio. Mas essa informação também não se aplica, por exemplo, aos cinemas, que junta pessoas de diferentes regiões da cidade. Por que, então, liberar os cinemas? Não usar esse mesmo critério que está sendo usado para os estádios. E, por fim, para a Sinovac, eu queria perguntar para o doutor Han, não sei, doutor ou senhor Han, se ele já tomou a Coronavac e, caso afirmativo, qual é a sensação de já estar imunizado durante uma pandemia, por favor. Maria Manso veio com a corda toda hoje, hein, Maria? Você não tomou a vacina, mas tomou um aditivozinho para vir hoje a coletiva. Bem, primeira pergunta eu mesmo posso responder. Em relação, houve também essa questão feita por outra jornalista aqui presente, os 80 milhões do Ministério da Saúde, que foram confirmados hoje de maneira acertada, repito, pelo ministro Eduardo Pazuello, pelo secretário Cascavel, portanto, pelo Ministério da Saúde, são exclusivamente para a nova fábrica de vacina do Instituto Butantan, fábrica que está sendo implantada, nós já falamos sobre ela aqui, com investimento privado e agora também com a participação do governo federal e do Ministério da Saúde, onde, por este ato, eu renovo o agradecimento e elogio a postura do Ministério da Saúde, conforme já mencionei aqui, Maria, uma visão republicana, técnica e correta. Então, esses 80 milhões são exclusivamente para a nova fábrica da vacina do Butantan, nova fábrica da vacina Coronavac do Butantan, vacina contra a Covid-19. Sobre isso, depois, se o Dimas quiser, ele pode complementar. Em relação a futebol e cinema, eu queria antes passar para o Medina para responder, dizer que você está muito otimista, comparar o público de um cinema com o público de um estádio de futebol. Ou você gosta muito do cinema, ou gosta muito do futebol. Mas quem vai responder sobre isso é a ciência, a medicina, é o doutor José Medina. Peguei você, Medina? Isso.
Pode falar. Então, obrigado, Maria Manso, mais uma vez pela pergunta. E sobre o argumento do futebol, por que o futebol não pode ter público e as outras atividades têm. A gestão de qualquer plano, tanto de restrição como de retomada, ela é gradativa. Então, e é sempre tem um balanço entre o risco e o impacto daquela ação. No início, quando algumas atividades foram preservadas, por exemplo, trabalhadores da área de saúde, o risco desses trabalhadores é muito elevado de contágio. Mas o impacto deles pararem de trabalhar é pior ainda, porque ninguém deixa de ser atendido. Então, foi mantido o atendimento na saúde, embora o risco para os trabalhadores de saúde é muito grande. Daí para frente, foi liberando as ações em função do risco e do benefício que podia trazer em termos de saúde e do impacto também na área econômica. Então, isso é feito de maneira gradativa e escalonada. Por exemplo, o risco maior de adquirir, de contágio do coronavírus está relacionado às atividades do lazer da madrugada. Então, esse seguramente vai ser o último a ser liberado e no Reino Unido ele está sendo o primeiro a ser restrito agora. Então, existe uma análise, nem sempre ela é absolutamente matemática, ela é mais dentro daquilo que nós consideramos dentro do senso comum, que o risco de uma plateia de 30 mil habitantes, 30 mil pessoas ou 100 mil pessoas no estádio de futebol, vindo de atividades de regiões geográficas distintas, e com com o comportamento que nós normalmente temos no futebol, ela tem um risco maior do que no cinema, do que em outras atividades. Então, ela tem que ser uma liberação escalonada, porque se esse argumento for utilizado sempre, tem que fechar tudo quando o risco é muito grande, e quando esse risco diminui, tem que abrir tudo de uma vez. Por isso que tem um escalonamento, tanto para fechar como para abrir. Muito bem, Medina. Agora vamos ouvir o senhor Xing Han, que é diretor do laboratório Sinovac aqui na América do Sul, sobre a pergunta feita pela jornalista Maria Manso, se ele já tomou a vacina Coronavac. Senhor Han? 大家好，我的确接种了2针的这个新冠疫苗，科兴生产的新冠疫苗。 Sim, positivo. Eu tomei 2 vacinas, uma dose primeira e depois segunda dose. 和在巴西这边做临床实验的是同样的剂量和同样的这个接种流程。 mesma teste de fase 3 feita agora está fazendo no Brasil, com a mesma dose, e eu tomei. 从打完疫苗到现在呢，我没有感觉到任何不良反应，没有发烧，没有头痛，什么都没有。 Até agora eu não sinto nada depois de tomar a vacina, não tenho dor de cabeça, febre, absolutamente nada. 而且坦白说呢，打完这个疫苗之后呢，让我感觉非常好，特别是当我到巴西之后，我知道了，这个打个疫苗事情让我安心了很多啊。 Posso sinceramente te falar, depois eu tomei essa vacina, chegando no Brasil, eu sinto muito tranquilo. Muito bem. Muito obrigado ao senhor Xing Han, diretor da Sinovac para a América do Sul. Obrigado, Maria Manso, pelas suas perguntas. Antes de convidar a Carolina Rigengo, da Rede TV, para a sua pergunta, estou olhando aqui os sites com as notícias publicadas agora dessa coletiva. Queria só fazer uma observação ao bom jornalista Felipe Resch, do jornal O Estado de São Paulo. Felipe, uma pequena correção aqui na manchete da sua matéria, onde você fala que São Paulo terá 46 milhões de doses da vacina até fevereiro de 2021. Corrigindo, são 60 milhões de doses até fevereiro de 2021. No restante, a matéria é absolutamente impecável em relação aos dados que foram aqui fornecidos. Vamos agora, então, a você, Carolina Rigengo, da Rede TV. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Quer ajustar um pouquinho? Ela ajusta para você. Subiu um pouquinho o microfone para ela. Carolina é alta. Não abaixa aqui, obrigada. No fundo, agora sim. Agora sim. Carolina, boa tarde mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Minha primeira pergunta é se existe a possibilidade do Estado de São Paulo distribuir primeiro a vacina que o Ministério da Saúde. E 2 questões queria retomar que não ficaram claras.
A primeira é a respeito do público nos estádios. É só na fase azul, que é quando há uma liberação maior, é que o pessoal vai poder voltar a assistir o futebol? E também esse resultado apresentado hoje da fase 3 da vacina, ela é na China? Eu fiquei na dúvida, vocês podem responder para a gente, por favor? Muito obrigada. Obrigado, Carolina. São 3 perguntas. A primeira eu responderei, a segunda Medina, a terceira o Dimas, que assim já preparamos todas as respostas. O nosso desejo, Carolina, é que a vacina seja distribuída pelo Ministério da Saúde. É isso que nós temos dialogado com o ministro Eduardo Pazuello. E eu espero que assim seja. Entendo que o sistema SUS funciona muito bem, é um sistema exemplar no Brasil, e aliás uma referência mundial, e o nosso desejo é de que a vacina possa ser adquirida pelo Ministério da Saúde, distribuída aos estados, incluindo evidentemente São Paulo, para aplicação a todos os brasileiros. E é assim que nós esperamos que isto aconteça. Evidentemente, temos a circunstância de estarmos aqui protegendo os brasileiros de São Paulo, por isso a nossa garantia ao laboratório Sinovac de que nós compraremos, caso o Ministério da Saúde, por circunstância, não possa fazê-lo, nós garantiremos 60 milhões de doses para São Paulo. O pedido, e até boa a sua pergunta, para esclarecer que a medida completa são 100 milhões de doses, 60 milhões até fevereiro, na sequência mais 40 milhões, totalizando 100 milhões de doses da vacina Coronavac. Se houver a aprovação do Ministério da Saúde, assim será. Isto nada tem a ver com os 80 milhões de investimento na fábrica do Butantan, que nós mencionamos agora há pouco. Esse é um outro recurso cuja negociação está sendo feita e conduzida com o próprio ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. E é o que nós desejamos e esperamos. Conforme já disse aqui mais de uma vez, entendo que o Brasil não tem cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. Todos são brasileiros, os de São Paulo, os do Nordeste, os do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, de qualquer parte, ricos ou pobres, homens ou mulheres. Nós temos que vacinar todos os brasileiros que precisam ser vacinados. Essa é a nossa posição. Sobre o futebol, Medina, você pode responder a pergunta da Carolina, e na sequência o Dimas sobre a terceira fase da testagem na China. Então, obrigado, Carolina. Em relação à pergunta do futebol, essa decisão, essa recomendação do comitê, ela se aplica dentro do cenário atual, tanto a fase amarela como a fase azul. Tanto a fase amarela como a fase verde. E seguindo essa recomendação, a não ser que tenha alguma mudança no comportamento da pandemia, ou que o plano seja recalibrado, o público no futebol deve ser liberado somente na fase azul. Muito bem, Medina. E a terceira pergunta da Carolina responde Dimas Covas. Carolina, as fases 3 do teste da vacina estão sendo realizadas no Brasil, com os números que eu mostrei, e vai se iniciar na Turquia. O uso na China já é um uso rotineiro, é um uso emergencial que incluiu esses 50 mil voluntários, né? Principalmente profissionais de saúde, profissionais que têm relação com o comércio exterior, o pessoal das embaixadas que tem que se deslocar e o pessoal de segurança do CDC, que é a correspondente à Anvisa chinesa. E no caso lá, os funcionários da Sinovac foram todos vacinados. Então já é um uso autorizado pelo governo chinês dentro dessa característica de uso emergencial, né? E continuará sendo feito e continuará a produzir resultados de segurança. Os resultados de eficácia somente serão conhecidos com o término das fases 3 de estudo, como eu disse, aqui no Brasil e agora se iniciando lá na Turquia. Obrigado, Dimas. Carolina, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à última intervenção de hoje, é da Rádio Jovem Pan, aquela que é TV e rádio, com o polivalente repórter Daniel Lian. Boa tarde, Daniel. Lian,
Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta é em relação ao futebol. Pelo que foi traçado aqui, o cenário, até pelo centro de contingência, poderíamos dizer que está praticamente descartada a volta de público para esse ano e que só ocorreria em 2021, e até mesmo se o governo trabalha com a hipótese de que esta volta ocorra somente a partir da distribuição da vacina. E sobre a vacina, eu gostaria de saber se há um cronograma já detalhado, um pouco mais detalhado. Os senhores citaram que o primeiro grupo a ser atendido será o de profissionais da saúde. E como é que será o escalonamento posterior até que atinja toda a população? Será a camada de idosos? Como é que será essa projeção? Obrigado. Obrigado, Daniel Lian. A primeira pergunta sobre a volta da torcida aos estádios. Aqui quem responde não é o governo, é a medicina, é o Centro de Contingência do Covid-19, o Comitê de Saúde. Então, passo a palavra ao José Medina, que é o coordenador deste grupo. E a sua segunda pergunta eu vou pedir ao João Gabardo, secretário executivo, coordenador executivo, perdão, deste mesmo Comitê da Saúde, a resposta. Medina. Então, a liberação do público nos estádios, ela vai depender da evolução da pandemia. Ou de alguma nova recalibração que permita, em função da evolução da pandemia, que ela possa ser liberada antes da vacina. Nós não temos ainda essa definição, porque é impossível ter essa definição baseado naquilo que está acontecendo em outros países. Nós estamos observando o que vem acontecendo na Europa, as restrições que eles estão colocando na Europa, e essa decisão ela vai ser tomada de acordo com a dinâmica da pandemia e de acordo com a dinâmica do comportamento da população. Sobre o tema da imunização, vou pedir a resposta do Gabardo, mas com a participação também do Eduardo Ribeiro, secretário executivo de Saúde do Estado de São Paulo. Gabardo. O Ministério da Saúde sempre estabelece esse conjunto de prioridades, discutindo com o Comitê Nacional, em que há representação de todos os estados. Não é uma decisão isolada do Ministério da Saúde. Ela é discutida com os representantes, com as secretarias estaduais de saúde. E são duas variáveis que devem ser consideradas. Uma, a disponibilidade da vacina, quantidade de vacina disponível. E segundo, de acordo com as evidências científicas e com as comprovações que nós temos, quais são os públicos, quais são os grupos que são mais beneficiados com a utilização dessas vacinas. Então, normalmente, são essas duas variáveis que devem ser consideradas. Quem é que deve ser priorizado e qual é a disponibilidade que nós temos de vacina. Sem nenhuma dúvida, o grupo da saúde sempre fica como a prioridade máxima, porque são as pessoas que vão estar em contato diretamente com os possíveis doentes, e eles podem ser vetores importantes de transmissão da doença, e também porque, como aconteceu na Europa, a redução do número de profissionais da área da saúde é extremamente prejudicial para a continuidade da assistência. O segundo grupo a ser priorizado, levando em consideração as outras doenças que são também transmitidas da mesma forma que o coronavírus, são os pacientes idosos e os pacientes com doenças crônicas, comorbidades, né? Aí depois disso, de acordo com a disponibilidade, vai se ampliando para o pessoal da área da segurança, para o pessoal da área da educação, populações indígenas sempre são consideradas porque eles têm uma dificuldade, uma redução na sua imunidade frente a esses vírus. Então, os grupos prioritários são estabelecidos numa discussão entre Ministério da Saúde e secretarias estaduais. Obrigado. Antes de passar a palavra ao Eduardo, Daniel Lian, nós vamos acrescentar também tripulações da aviação comercial, dos aviões. São Paulo é o maior centro distribuidor de voos da América Latina, tem 2 dos 3 maiores aeroportos do país, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Congonhas, tem o terceiro dos 4 maiores, que é o aeroporto de Viracopos, e nós também vamos imunizar as tripulações dos aviões que servem o estado de São Paulo. Então, agora a palavra para o nosso secretário executivo da Saúde, Eduardo Ribeiro. Obrigado, governador. Complementando as palavras do Gabardo,
Os grupos de risco que são definidos para a priorização do cronograma de aplicação das vacinas, eles têm como principal objetivo poder propiciar aqueles pacientes que, se infectados, correm mais risco de desenvolver formas graves da doença, que eles possam ter uma imunização mais precoce. Isso é definido sempre, via de regra, com grupos técnicos de especialistas que priorizam com clareza os grupos de maior vulnerabilidade. E eu gostaria de aproveitar, governador, só para reiterar que o Instituto Butantan é um parceiro tradicional do Ministério da Saúde, fornecedor de um grande contingente de vacinas há muitos anos, e o desejo do governo do Estado de São Paulo é que a nossa parceria Butantan-Sinovac possa oferecer ao Ministério da Saúde mais uma excelente opção de imunização para que, prioritariamente, todos os brasileiros do Brasil sejam imunizados. Obrigado, governador. Muito obrigado, Eduardo, pela resposta. Agora sim, concluímos. Daniel Leão, muito obrigado pelas perguntas também. Grato pela presença de todos os jornalistas que aqui vieram, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, os que nos acompanharam online, nas suas redações ou nas suas casas. Você que nos acompanhou como cidadão, como cidadã, nas imagens diretas da TV Cultura aqui desta coletiva de imprensa. Desejo a todos uma boa tarde. Por favor, lembre, ao sair de casa ou do seu escritório ou do seu ambiente de trabalho, lembre de colocar a sua máscara, faça o distanciamento social de 1,5 metro ao sair para outra ou outras pessoas, use álcool gel, lave as suas mãos e faça a sua oração. Muito obrigado, boa tarde, até sexta-feira.